Ótimo dia, pessoal! Meu nome é Michele Vilaça, eu sou arquiteta. Estou aqui hoje inaugurando o podcast Arquitetura que Abraça na Rádio Habla FM. Com ninguém menos a maravilhosa Cris Cantelli. Sou fã de carteirinha. Ela tem uma formação incrível e ela vai se apresentar agora pra gente. Cris, primeiro passa seu arroba pra gente, pro pessoal já seguir e fala sobre você, se apresenta, não tem ninguém melhor do que falar todas as suas formações, que você é uma pessoa referência nacional em ergonomia brasileira. Querida, obrigada, Michi, pelo convite. Que honra poder estar inaugurando aqui o podcast. Que responsabilidade também. Fico muito feliz. Gente, meu nome é Cristiane Cantelli. Eu sou fisioterapeuta de formação, tá? Mas atuo há mais de 20 anos na área de ergonomia corporativa e ergonomia para projetos. E tenho várias formações, digamos assim, na área, né? Tenho meu histórico acadêmico na área de ergonomia. Então, tenho formação em ergonomia, algumas atualizações na área de ergonomia, pós-graduações, capacitações nacionais e internacionais e atuando assim, de fato, muito presente na área, atuando em empresas com arquitetos e diversos outros profissionais. Não é à toa que o nosso tema hoje é espaços inteligentes e ergonomia aplicada na arquitetura corporativa, e a Cris é a autoridade nesse assunto. Mas vamos lá, qual que é o seu arroba? Passa pra galera! Isso mesmo! Doutora Cris Cantelli. Escreve Cantelli e fala Cantelli. Cantelli. Que ótimo. Aí você me acha lá, manda um oizinho pra gente também. Ela responde e compartilha. É verdade. É verdade. Gente, eu quero agradecer aqui especialmente nossos patrocinadores, a Moviarc, que tá com a gente aqui desde o início, abraçando essa ideia. Inclusive, ontem tivemos uma festa fantástica. Uau, foi top, hein? Nossa, foi assim, deslumbrante a inauguração dessa loja, agora aberta ao público, aos arquitetos e todos os profissionais da área. Também quero agradecer a Metalwork, que é outro parceiro dos nossos negócios. Já fazemos parceria há anos e agora também abraçando essa ideia. E não podia ficar de fora o meu escritório de arquitetura, Vilarc Arquitetura, que abraça o sonho do empreendedor brasileiro. Então faz todo sentido estar aqui hoje conversando com você, Cris, pra gente passar um pouquinho qual que é a importância da ergonomia. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero que você fale um pouquinho sobre as suas formações, toda a sua vida ali, um resumo da vida pessoal e o que te levou para esse caminho que o povo quer saber de ergonomia, gente? Que diacho, fisioterapeuta! Pois é, menina, me conta. Então, a gente parte do princípio, Michi, que a ergonomia, ela é uma área multidisciplinar, né? Então, existem diversos profissionais que são ergonomistas. E eu sempre falo que a ergonomia, ela me escolheu. Eu te contava ontem, né? Porque eu me formei e eu acabei iniciando a atuar em consultório. Aí eu comecei na área acadêmica e junto eu pensei, não, vou começar a fazer ginástica laboral. E aí eu comecei então a fomentar, né, a ginástica laboral nas empresas. E a primeira empresa que disse, não, a gente quer fazer ginástica laboral da região, lá do sul, sou do Rio Grande do Sul, para quem não conhece, né, foi a Cavalete. E eu comecei a fazer ginástica laboral lá. E eu pensei, não, mas ginástica laboral é ergonomia. E eu comecei a dar conta que, cara, não era ergonomia, aquilo não era ergonomia. E eu comecei, então, a estudar. Aí eu fiz pós-graduação, fiz meu mestrado, comecei a fazer formações menores e fui atuando nessa área, atuando. E aí a Cavalete começou a tomar muito meu tempo e eu fui escolhendo pela Cavalete. E aí a gente começou a assumir não apenas a parte de ergonomia de processo, que é um pouquinho diferente, mas também começou a assumir a ergonomia de produto. Eu falei, opa, só um pouquinho. Agora eu tenho que estudar mais, porque imagina você, que por trás de todo produto que a Cavalete faz, milhares de pessoas vão usar aquele produto. Você imagina a responsabilidade como ergonomista. Claro que ninguém faz nada sozinho, junto com toda a equipe técnica, designers, arquitetos, engenheiros. A gente trabalha junto, mas a parte de ergonomia que está relacionada ao conforto
Era minha. Eu comecei a estudar mais e mais e mais e me capacitar nisso. Então, dentro dessa grande área da ergonomia de produto, a gente atua tanto no produto quanto em projetos também. Então, atendendo arquitetos, atendendo projetos de arquitetos, disseminando conhecimento de ergonomia para projetos. E aí, eu comecei a me dar conta, Michi, que a partir do tempo que a gente vai trabalhando, existiam também outros fatores que estavam interferindo nessa questão de felicidade, de conforto das pessoas no trabalho. E eu pensei, poxa, mas isso veio assim bem concomitante a um burnout que eu tive. Nossa. Eu tive um burnout e eu pensei, gente, mas só um pouquinho, né? O que é isso? E comecei a ver, comecei a estudar. Falei, vou me capacitar. Quero saber mais sobre isso. Eu tenho um pequeno vício assim de estudar, eu adoro. E aí eu comecei a fazer então, a fazer formações internacionais no Brasil, ainda estava muito incipiente. Então eu fiz Ciências da Felicidade em Yale, Ciências do Bem-Estar em Berkeley, fiz resiliência, curso de resiliência, de mindfulness. Em Harvard eu fiz cultura organizacional de saúde. Porque, de fato, quando uma empresa investe nessa questão de saúde, de fato, ela passa a ter culturalmente uma cultura voltada aos seus trabalhadores. Isso gera mais negócios para ela, porque a cultura interna se dissemina, né? E a imagem da empresa ela fica positiva. A gente estudou isso, como é que se faz isso, as empresas chegam nisso em Harvard. E foi uma experiência assim, surreal. Hoje eu passo isso para os meus clientes, passo isso para os meus alunos também, porque é algo que a gente defende a bandeira, né? Então, eu sempre falo que a ergonomia, ela me escolheu. Hoje, eu sou ergonomista certificada pela Associação Brasileira de Ergonomia, nível sênior, há mais de 10 anos já sênior, e continuo aí na área, né? E eu e a Cavalete eu sempre brinco que a gente cresceu juntas, né? A gente foi alçando, assim, juntas. Hoje a Cavalete é a maior empresa de assentos do Brasil. E a gente tá lá, levantando ainda a bandeirinha da ergonomia. Que ótimo, Cris. Eu sempre comento com meus clientes, né, que a arquitetura corporativa, comercial, ela bem pensada, bem planejada, tá? Tem pesquisas em Harvard que afirma isso, que um bom espaço projetado aumenta 60% da capacidade da gente produzir mais e melhor. Com isso, não tem como não vir lucro. O lucro é garantido. Então, é um investimento de mão dupla. Você investe na qualidade do seu colaborador, em contrapartida você vai ter resultados incríveis. Isso mesmo. E é isso que a arquitetura faz. E pra você que nunca ouviu falar na Cavalete, a Cavalete é uma empresa queridinha dos arquitetos. A gente adora atender. Todo mundo. É uma empresa já há 50 anos, brasileira, um orgulho 100%. nacional. Ela mesmo produz todo o processo, né, Cris? Todo o processo produtivo da empresa, ele tá com a gente. Então, a gente consegue dominar todo o processo. E tem algo bem importante, Michi. Não sei se eu falo agora ou se eu espero no decorrer. Vai. Vou lá. Vai no Billy. A Cavalete, ela tem uma filosofia assim, ó. Quando a gente começou a ir para a área de produto, eu já tinha um programa consolidado de ergonomia na Cavalete. E eu sempre falava assim, eu não posso falar que o produto da Cavalete é ergonômico se a gente não viver ergonomia aqui dentro. Verdade. Não adianta a gente ser casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Isso aí é algo assim que, ou daqui a pouco falar de ergonomia, falar, e tem um monte de gente afastada por dor. Isso não faz sentido. Não mesmo. Não faz, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E eu falei, não, a gente vai fazer uma coisa bem feita, porque eu quero falar com a consciência tranquila. E assim é. Hoje, a gente tem um programa há mais de 20 anos de ergonomia. A gente continua com o programa de ginástica laboral, só não sou mais eu que ministro. A gente tem hoje três ergonomistas na empresa. Que legal. Fisioterapeutas ergonomistas que cuidam dessa parte do processo. E eu fiquei com a parte de produto. Então, a gente sempre fala que o nosso produto, ele é ergonômico da concepção, porque a gente traz os conceitos de ergonomia junto com toda a equipe, como eu falei antes. É um desafio, porque a gente precisa entender todas as nossas variáveis antropométricas de biotipo. E a gente até o nosso usuário final, porque a gente quer que o nosso usuário também usufrua desses conceitos ergonômicos. Sem contar que a gente também pensa na sustentabilidade, no descarte, nos materiais recicláveis, as certificações
sempre especifico porque eu tenho essa garantia. A certificação faz toda a diferença. Toda a diferença. A gente tem certificação desde norma regulamentadora, que é de ergonomia 17, até de sustentabilidade, de meio ambiente, de madeira, de ISO, de OSAS. Porque é isso, né, gente? A gente não pode ofertar algo e não viver aquilo. E aí começa a grande diferença, né? Quando a gente, cadeira é tudo igual. Gente, pelo amor de Deus, não é. Não é. Por isso que a Cavalete é a queridinha dos arquitetos. É isso aí. Com muito orgulho, é brasileira, é nosso. E afinal, a gente está falando já muitas coisas técnicas, entramos já a fundo um pouquinho qual que é ali a visão, toda essa performance. Mas o que é de fato ergonomia, Cris? Conta para o pessoal entender e saber quais são as atuações também. É um leque, é impressionante. É muita coisa. Gente, olha só, primeiro a gente precisa entender um conceito básico da ergonomia, né? Como eu falei, é uma ciência multidisciplinar e ela é, na verdade, nada mais do que a adaptação do ambiente, do trabalho, às necessidades das pessoas. É isso. Quanto mais a gente compreender as necessidades das pessoas, mais assertivo será essa adaptação. Então, para o arquiteto, por exemplo, a gente atua como uma ferramenta de projeto para o arquiteto. Então, quando o arquiteto, eu preciso entender melhor, a ergonomia, ela fomenta essas ferramentas de compreensão dessas necessidades para que vocês possam traduzi-las através do projeto. Por exemplo, a gente estava falando da Cavalete, falar de cadeira, né? Qual é a necessidade do seu cliente? Meu cliente precisa que ele melhore a dor nas costas. O meu projeto precisa atender essa necessidade, porque ele sente muito desconforto, isso baixa a produtividade dele, interfere na vida pessoal, então é uma reação em cadeia. Ok, entendemos essa necessidade. O que dentro da ergonomia a gente oferece, né, para que o arquiteto possa levar isso para o seu projeto e resultar, então, uma melhor qualidade de vida para aquele usuário e, consequentemente, para toda a organização, né, a qual este usuário está inserido. Sem contar as questões legais, que a gente precisa também fazer um outro podcast para falar sobre isso. Fica pro próximo, pra você voltar, pode deixar. E é muito importante isso que você tá falando, porque assim, normalmente quando eu fazer um projeto, eu converso com o pessoal da empresa. Acho que isso faz toda a diferença, além do meu cliente. Porque eu vou ouvir o RH, e vou saber quais são os atestados, por que as pessoas estão sendo afastadas. Isso. Lombar, ler, tudo isso pode ser especificado com a cadeira certa. E peso, biotipo, que nem você falou, é realmente melhorar a vida do usuário. Melhorar a vida do usuário. Além disso, a gente tem outras áreas da ergonomia, como, por exemplo, a ergonomia cognitiva, que é o uso das cores, o layout, a facilidade do layout, a tomada de decisão. Então, qual é a melhor... Eu preciso tomar uma tomada de decisão rápida, qual é o melhor layout que eu posso oferecer? Então, isso a gente estuda muito áreas de controle, áreas de comando, estuda grandes acidentes, grandes catástrofes para poder entender um pouco o erro humano, essa área da ergonomia cognitiva. A gente tem a neuroergonomia, que vem muito vinculada, assim, de mão dada com a neuroarquitetura. Eu acho que se complementam. Elas se abraçam, Se abraçam. E para terminar, eu venho desenvolvendo muito e tenho gostado muito, devido às minhas formações, no que a gente chama de ergonomia do bem-estar. Eu tô trabalhando esse conceito, uma coisa nova aí que vai surgir. Que já é minha próxima pergunta. Por bom. acaso, você está preparando alguma formação para os profissionais? A gente já tem, gente, olha só. Ai, que delícia! Já temos a minha mentoria para profissionais da arquitetura. Então, é uma mentoria de ergonomia para projetos. Então, a gente ensina para vocês todas essas ferramentas. Que ótimo. Tudo isso, como é que você pode medir conforto, medir desconforto, percepção do ambiente de trabalho, como é que você pode quantificar isso e apresentar esse resultado para o seu cliente final. O que te faz, de fato, escolher uma cadeira para que ela seja ergonômica e atenda às necessidades do seu cliente. Então, isso a gente ensina na formação. E também, daqui uns dias, a gente vai lançar uma formação em ergonomia do bem-estar para profissionais ergonomistas também. Olha só, notícia quentinha aqui pra gente! Adorei! Bom, qual foi seu maior aprendizado que você teve nessa jornada como ergonomista? Ai, gente, primeiro assim,
ouvir as pessoas. Eu acho que é uma grande coisa. Acho que a gente... Todo mundo, né, Cris? Vixe, assim, a gente não tem mais... Vocês já notaram que a gente não tem paciência pra ouvir as pessoas? Total. É tudo instantâneo, né? É tudo muito rápido, assim. A gente às vezes tá aqui e tá com a cabeça lá na frente, tá cheio de gente com síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, burnout. Eu vivi isso, eu sei como é ruim. Então, assim, o meu maior aprendizado foi que na ergonomia há um pré-requisito obrigatório, a gente poder ouvir as pessoas. E isso gera na gente muita empatia. Quando a gente faz uma escuta ativa, escuta realmente o que as pessoas querem dizer, e o grande segredo para ter um bom projeto ergonômico, para ter um bom projeto arquitetônico, no sentido de poder aplicar esses conceitos, é você poder ouvir as pessoas, ter empatia por elas, quer dizer, se colocar no lugar daquela pessoa e ter compaixão, ou seja, querer ajudá-la. Eu acho que isso é o que eu mais aprendi e é isso que eu faço. Todo o meu trabalho, seja na Cavalete, seja quando eu vou palestrar pela Cavalete ou por conta, quando as empresas me contratam, quando eu vou fazer qualquer trabalho, como eu tô aqui, eu penso assim, qual a melhor frase, o que é melhor que eu posso fazer para ajudar quem está escutando, para ajudar quem está assistindo. Então esse foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida. Que ótimo. E eu falo para você, Mish, as melhores soluções de ergonomia de todos os tempos que eu já presenciei, já ajudei a equipe, eu ajudei a projetar desde garfo até poltrona de ônibus. Nossa. Passando por muitas cadeiras, mesas, apoio de pé, muitas. Mas assim, as melhores soluções vieram, sabe de quem? Dos usuários. Sim. Em processo, as melhores soluções de processo de empresa vieram, sabe de quem? De quem trabalha lá todos os dias. Então, às vezes, eu olhava para aquilo, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, me dá uma luz. E eu lá e falava com aquela senhorinha que tá lá há 30 anos trabalhando, fazendo a mesma coisa. Ela me dizia, quem sabe a gente faz isso? E aquela era a melhor solução. Então, meu aprendizado é saber ouvir as pessoas e querer ajudá-las. Dá essa lição, né, Cris? E o que você falaria pra Cris no início da carreira? Ah, que legal. A gente falou sobre isso. Qual é o conselho que você daria? Falar assim, Cris, vai dar certo. Cris, confia em ti que vai dar certo. Confia no teu potencial que vai dar certo. Segue tua intuição que vai dar certo. Isso mesmo. A gente tem que acreditar na gente mesmo, né? Então é realmente um ótimo conselho. Vamos fazer uma pequena pausa agora para falar um pouquinho da Move Arc, nosso patrocinador aqui, que já dei spoiler já no início, né? Inaugurou ontem uma loja linda, maravilhosa, com móveis corporativo e decor. Gente, o design brasileiro tá lá, com identidade naquele local, é uma casa histórica do Lolo. Já é uma obra de arte, total, né? O local já é uma obra de arte. E o lema deles é movendo o mercado um móvel por vez. E realmente eles têm feito isso. E o spoiler que ontem foi revelado, a Hipchain é exclusivo da Move aqui em Curitiba. Eles representam eles aqui. E ontem, que todo mundo estava ansiosa para receber, que foi o mimo, o lançamento da cadeira da Cavalete, que tá linda, as costas todas parecendo uma escama de peixe. Linda, né? Me conta esses bastidores. Isso eu tô muito curiosa para saber da onde aquela ideia, ela tá com design maravilhoso, né? Maravilhoso. Sim. Olha só, nosso designer, o Mark, ele fez essa cadeira, eu acho que ele tava tão inspirado, porque ela ficou tão boa. Ficou. E assim, quando me mostraram, eu pensei assim, gente, não é possível fazer uma cadeira de plástico. Cara, não, né? Pensei assim, não. Aí o Mark me disse, senta sem preconceito. Eu falei, ok. Sentei. Quando eu sentei, gente, vocês não imaginam. Ela te abraçou, Cris? Ela me abraçou. Lógico que a gente fez vários ajustes até chegar ao formato. E assim vai. Gente, assim, cadeira não é tudo igual. Nós passamos, em média, Mish, 3 anos trabalhando no projeto. Meu Deus. Não é uma coisa assim. Pra ontem, né? Não é uma coisa assim. A gente não... Porque assim, tem uma diferença, eu sempre falo, tem uma diferença entre fabricante de assentos como a gente e montador de cadeira. E importador. São coisas assim completamente diferentes. São 3 mercados distintos. Né? A gente sabe até o parafusinho que é colocado lá, sabe a molinha do ajuste. Essa cadeira, ela ficou
linda, ela ficou leve, ela ficou ergonômica, de verdade, assim, com características ergonômicas importantes. Só o design, quando você olha a forma, você já vê que você, Já vê que ela vai te abraçar. Vai te E ela entender. tem uma característica de uma regulagem completamente inovadora que a gente usou nessa cadeira. Conta A gente tudo! desenvolveu, sim. Alguns modelos, a gente tem que fazer alguns ajustes, né? Embaixo, assim, pra gente ver a tensão que ela vai, sabe? Então, aí, por exemplo, se é mais pesado, você coloca ela mais leve. Aí você vai pra trás, a regulagem de tensão, que chama do encosto. Essa cadeira, ela faz isso automático, gente. Uau. Não precisa regular. Tá? Ela simplesmente faz automático. A gente senta, ela já se ajusta, é maravilhoso. Porque a gente tinha que fazer isso manualmente. Então, embaixo você vai lá, você gira para um lado ou para o outro para deixar ela mais leve ou mais pesada conforme a altura e peso. Essa não precisa, gente. Ela faz isso automaticamente. Ela faz esse... É um mecanismo de autorregulagem. Sem contar regulagem de altura, regulagem de profundidade do assento, regulagem de altura. Gente, ela é assim... fantástica. E o apoio de braço, olha o coração, ele é macio, ele é fofinho, não pressiona nenhuma articulação. A borda do assento, ela é arredondada, não pressiona a região poplítea, que é essa regiãozinha atrás do joelho, ó, desce. Podem especificar assim, ó, atende a NR17. Lindo, pra ninguém se incomodar depois. Então tá tudo certo. Não consegui, né, experimentar, sentar, porque ela estava na vitrine. Ela ainda vitrine. não está pra ser vendida ainda, tá em produção e logo estará lá no Viark, pessoal. Então, por favor. Cavalete Artes. Arrasou. Ela realmente é uma obra de arte. Ela é. Obrigada. Muito especial. Parabéns. Em nome de toda a nossa equipe, obrigada. Com certeza. Bom, e agora você deve estar se perguntando, meu Deus, o que ergonomia tem a ver com arquitetura comercial corporativa? Gente, depois desse início, tudo. Essa é a resposta. Completamente tudo. E vamos lá. Então, eu queria saber por que a ergonomia é tão importante quando a gente está projetando um ambiente. A gente já comentou da produtividade, mas quais são os outros aspectos positivos que a gente pode falar? Olha, a ergonomia faz diferença quando ela é aplicada num espaço. Olha só, gente, a grande parte dos arquitetos conhece a ergonomia da graduação, né? Pelo menos com quem eu converso, assim. E tá muito atrelada àquela questão de, é medida. É medida. É o Neufeld, né? Que é a bíblia da ergonomia. Isso. Não precisa porque tá tudo lá. Só que, na verdade, gente, não é bem assim, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho dessa parte técnica para eu poder responder o que você me colocou. Muito bem. Hoje, as medidas antropométricas das pessoas, principalmente aqui no Brasil, elas mudaram bastante. A gente está em transformação. Os nossos hábitos de trabalho também mudaram. E não apenas do projeto comercial corporativo. A gente também pode falar do residencial, por exemplo. Hoje, os adolescentes, eles já estão adquirindo uma postura diferente. Que é aquela postura, né, com o pescoço baixado para poder olhar a tela. A pandemia também fez uma grande transformação na forma de trabalho. Com os homes, né? Exato. Para você ter uma ideia, em 3 anos após a pandemia, triplicou as doenças emocionais, assim, só para vocês terem uma ideia de como isso mudou. Tá? Nem vou falar dessa questão de bem-estar, tá? Vou só focar na questão física. Então, hoje, olhar para uma medida antropométrica, seja da Bíblia de vocês, né, do Neufeld, ou de outra medida antropométrica, hoje pra gente da ergonomia, falando de resultado, ela não funciona mais. Nossa. Não funciona mais, tá? Fica a dica aí, galera. Vamos fazer o curso com a Cris. Não, o que eu quero ensinar vocês, gente, é que assim, é sempre importante, por mais que assim, nunca fiz isso. Bom, tô aqui para quebrar paradigma, tá? A gente precisa conhecer antropometricamente a população que você vai projetar. Sim. Tá? Para bater essas medidas com as medidas daquilo que você quer especificar, né? Então, por exemplo, quando você vai pensar numa mesa, né? Uma mesa de... é padrão... Vou dar um exemplo, tá? Só para não criar, tá? Padrão de mesa é 60. Não é, tá? Mas é 60.
Ok, vamos todo mundo colocar 60. Não. Sim. Será que a medida do usuário aqui, do cotovelo até a metade da mão, ela... vamos lá, vamos pensar no maior usuário, porque o menor vai entrar dentro do maior, concorda, Michi? Sim, Tá claro. comigo aqui no raciocínio? Sim. Tá. Será que ele tem 60? Se ele não tiver 60, ele vai trabalhar assim. Eu tô mostrando aqui quem tá só escutando, que vai trabalhar com o braço elevado. Se eu trabalhar com o braço elevado sem apoiar, eu vou sentir impreterivelmente uma tensão aqui nessa região de trapézio. Meu ombro vai adoecer. Então, isso acaba sendo um efeito dominó. Sim. E aí, se eu não conseguir apoiar o braço, eu não vou conseguir apoiar minhas costas na cadeira, porque eu vou ficar assim. Vou ficar pra frente, porque meu braço não tá apoiado. E aí eu vou projetar o meu pescoço lá pra frente também. Se o arquiteto, por exemplo, não especificar, não ter esse cuidado na hora da especificação, é um dominó. Mesma coisa. E tem muito arquiteto e tá tudo certo, tá? Porque vocês trabalham com design e tá tudo bem. E, gente, eu não sei o que é bonito, o que é feio. Porque isso questão muito também de gosto, né? Depende da personalidade, uma série de fatores. Então, assim, por exemplo, se não colocar um apoio de monitor no monitor, a pessoa vai ficar com a cabeça baixa. Só que ela já fica com a cabeça baixa para olhar o telefone. Então, aquilo vai potencializar e ele vai sentir dor. Sim. Cedo ou tarde. Com certeza. Então, assim, é um efeito dominó. Então, a gente fala de baixa produtividade, dores, desconfortos, alta rotatividade. Quero também explicar um pouquinho sobre isso. Absenteísmo, as pessoas começam a faltar no trabalho. Então, se o José faltou, vai sobrecarregar a Maria e o Pedro. E aí também a gente fala de uma reação em cadeia, né? Sim. E geralmente as pessoas só se queixam quando a coisa já tá assim, né? Então, esse olhar avançada, prevencionista, né? É muito importante. E o principal agente de mudança, de prevenção, são vocês, senhoras e senhores arquitetos. A ergonomia conta com vocês muito, para que a gente possa ter trabalhadores saudáveis. Eu sou uma fã, mas assim, de carteirinha, cadeira com regulagem de braço. Sim. Pra mim, isso é vida. É vida. Então, ela assim, é mandatória. Eu posso economizar em outros lugares, não vou falar quais, mas tá assim, bom. Em outros lugares, mas não abro mão. Não, a cadeira, assim... cadeira com a regulagem. Assim, gente, vamos pensar. Olha só o que acontece, porque eu acompanho arquitetos, acompanho projetos, assim, a gente faz análise de projeto para arquitetos. E daí eles falam assim, não, eu deixo a cadeira às vezes para comprar por último. E aí não tem mais budget. Não. Só que, gente, a gente tem que pensar que as pessoas, elas permanecem sentadas entre 8 e 10 horas. O maior tempo delas é ali, né? Ali. Concentradas e sentadas. Mas hoje a gente está criando diversos ambientes. Sim, concordo, eu acho que tem que criar. Tá tudo bem, ambientes dinâmicos. De integração. Mas bem lá, quando você vai fazer uma tarefa operacional, que você precisa focar, você vai sentar. Exatamente. Não adianta querer reinventar. Não, vou trabalhar em pé. O corpo cansa. Sim. E se ele cansa, ele vai perder a atenção. E deitado dorme. Deitado nem pode, né? Pois é, então. Tira essa... Nem então, faz. assim, é interessante colocar isso, né? Não deixar isso tão pro final, porque isso pode ter um problema de budget. Daí realmente acaba comprando qualquer coisa. E esse qualquer coisa pode dar um incômodo para a empresa e para o usuário e para quem projeta. Grande. Claro, faz toda a diferença, né? Normalmente o que eu faço, né, quando eu tô fazendo um projeto corporativo? Já vou orçar plataforma e cadeira. E aí, boa. Depois a gente vê, então beleza, essa é a prioridade. Ótimo. Porque aí a gente consegue fazer as outras, né, maquiagens e deixar o design bonito com o resto do orçamento, mas focando mesmo na qualidade do usuário, porque o nosso compromisso é com o lucro do cliente. Então, isso é de fato algo que vai trazer retorno para ele. Com certeza, vai. E tem os outros fatores, né, que são da ergonomia também, que é a iluminação, conforto ambiental, conforto acústico, conforto térmico. Então, são coisas que a gente também, com fatores de conforto que a gente também considera também numa análise ergonômica, por exemplo, ou numa análise de projeto, né? Então, isso são
questões que a gente também considera. Já que eu toquei no assunto do braço regulável, me conta! A Cavalete é uma das maiores empresas, né, de cadeiras do Brasil. E quais são os seus diferenciais e spoilers que estão por vir? Ai, meu Deus! Quero saber o que vocês estão fazendo ali no laboratório de vocês. Me conta, que você pode, claro, né, gente? Claro, gente. Tem Olha só. coisas que são sigilosas. Eu vou dizer pra você o que eu vejo de grande diferencial da Cavalete. A Cavalete é uma empresa, primeiro de tudo, ela é uma empresa humana. Que lindo. Ela é uma empresa de pessoas feita para pessoas. Então a gente tem, eu falo isso muito assim, que já trabalhei com muitas empresas, presto serviço para empresas. Você tá lá há anos, né? E você eu tenho. E assim, posso dizer assim para vocês que eu amo trabalhar na Cavalete. Eu amo. Sabe, os sócios fundadores, que é o seu Mário e o seu Gilmar, eles continuam lá. Hoje está vindo já a segunda geração, que é o Matheus, o Leonardo, a Isadora, e tá vindo o Renan, estão vindo assim os demais da família. E a essência permanece. E isso é uma das coisas que, gente, isso vocês têm que só indo lá para conhecer. Então, fiquei sabendo, né? Eles fizeram uma exposição efêmera do showroom. Mas na fábrica tem o showroom que dá pra conhecer. Também, tem em São Paulo também. A gente pode combinar, né? A gente vai estar lá com o showroom aberto na Expo Revestir. Olha, fica a dica aí. Quem quiser, gente, ó, pode chamar a gente por aqui, me chama lá no Insta. Enfim, nos encontra, vai ali no André e fala aqui com a Misha dá um jeito de nos... Marca lá seu horário para você conhecer os nossos produtos lá. Então, diferencial, é uma empresa humana, é uma empresa que ela reflete a ergonomia que a gente vende nos produtos, porque se preocupa de fato com as pessoas. Temos defeitos, sim, como todas as empresas. Ninguém é perfeito, nem a gente, né? Sim. Mas acho que esse é o primeiro diferencial. A Cavalete tem valores, então eles são... É uma empresa que ela valoriza muito a palavra, o comprometimento, o esforço, o que você falou tá falado, o aperto de mão ainda vale, sabe? Isso que eu acho lindo, assim, na empresa, sabe? Eu acho muito lindo. E os diferenciais, assim, relacionados à tecnologia. Gente, eu não sei, eu tava na convenção faz umas 2 semanas, eu acho, e eles falaram, não me lembro mais, porque foi tanto número de investimento, assim. É investido em máquina, é investido em espaço, é investido em mão de obra, é investido em tudo que vocês podem imaginar, assim. Isso sempre foi assim. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, estava incipiente, né? Eu e a empresa. Então, a gente tinha 400 colaboradores, 375. Hoje são mais de 1.000. Uau! São mais de 1.000. E, Michi, pessoas que estão lá, não sou só eu que estou há 20 anos. Sim. Tem gente que está lá há 20, 30, 35... Tem 50 tem anos. 50. Esse é um ano de aniversário, início, né? 2024 foi nosso ano de aniversário. Foi lindo. Imagina. Foi lindo. E então, assim, investe em capital humano. A gente tem programas para tudo que você pode imaginar. Gestante, para deficientes, sabe? Adaptação de ambiente de trabalho. Eu falava, quando eu entrei... eu nunca vou esquecer, a gente tinha pintura que o pessoal tinha que levantar o braço para pintar, né? E era um dos diretores que estava muito, sempre com a gente lá, e a gente não tinha, os diretores acompanhavam a gente, a empresa era pequena, né? Então tu não tinha que passar por gerência, então tu falava direto. E eu falei pro seu Mário, que é um dos fundadores, seu Mário, a gente precisa dar um jeito nessa pintura, pelo amor de Deus, tem que baixar essa esteira. Ele olhou pra mim, faz. Assim, faz. Passou lá, baixamos a esteira, colocamos uns ganchos mais pra baixo. Até hoje o pessoal fica com o braço abaixado pra pintar. Na altura certa, não tem sem contar que tem não sei quantos robôs mais, assim. Eu vejo só que solda, por exemplo, o pessoal pra soldar tinha muita dor, né, no pescoço, porque é pesado, né? A máscara, o EPI de proteção. E a Cavalete sempre prezou pela segurança das pessoas. Então hoje é feito por robô. O ser humano, e assim, o lindo, por isso que eu falo, né? É uma empresa de gente, feita pra gente. Sabe quantas demissões teve depois que chegou os robôs? Nenhuma, Michi. Nenhuma. Eles ocuparam as áreas que a galera... Chega a me arrepiar. Sabe? Nenhuma.
eles fizeram que essas pessoas que soldavam hoje cuidam do controle da qualidade, fazem a manutenção do robô, né, supervisionam como é que ele está fazendo, mas o trabalho árduo fica pro robô. Sim. Então, assim, porque tem muita gente, automatizou, faz demissão, pronto. A gente Redução de custo. Isso pra mim é o principal diferencial. É o maior bem, né? É humano. É humano. Então, assim, é uma empresa... E assim, a gente não lança um produto sem ter absoluta certeza que aquele produto passou por todos os testes de qualidade, por todos os processos de certificação, que aquele produto não vai machucar ninguém, que aquele produto não vai adoecer ninguém, sabe? Porque adianta, eu vou lá dizer, vem aqui e falo pra você, você vai lá e especifica alguém, daqui a pouco o seu usuário que você especificou, que você colocou o seu nome, desenvolve alguma doença e tá associada com a forma que ele estava sentado. Nem pensar. Então a gente tem toda essa preocupação antes de estar. Por isso que eu falei, né? São 3 anos, nem média pra mais, pra gente poder lançar um produto. Não, é muita responsabilidade que vocês assumam, né? Quero que você me conte um case de sucesso que veio através da ergonomia e você falar, nossa, essa fez realmente a diferença naquela empresa. Ai, eu adoro falar disso. Então, olha só, gente, eu vou sair um pouquinho da Cavalete. Teve uma empresa que me procurou faz uns 2 anos. E eles me disseram, Cristiane, a gente não sabe mais o que fazer. Porque eu já tinha ido lá fazia uns 12 anos antes e tinha mudado toda a questão de layout, de mesa, de cadeira. A gente tinha colocado cadeira da Cavalete. E aí passou um tempo e a gente viu que eles me chamaram de novo. Passou lá uns 12 anos, me chamaram de novo. Falei, ué, o que aconteceu? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Só que a gente tá vendo que as pessoas estão perdendo a motivação para trabalhar. Olha. As pessoas estão se sentindo desmotivadas. Aí a gente fez tá bom, vamos entender o que tá acontecendo. Fizemos todo um levantamento, Michi. E eles nos deram, e isso é bacana quando a gente constrói também uma carreira baseada em confiança, né, e ética. Eles me deram carta branca, faz o que tu achar que precisa fazer. E eu criei um programa, de novo, gente, eu falo criei, mas a gente não cria nada sozinho, tá? Sozinho. A gente criou um programa de bem-estar. Então, foram feitas atividades de meditação, de gratidão, de respiração focada. E eu pude colocar em prática tudo que eu aprendi de ergonomia do bem-estar nessa empresa. E a gente teve um resultado tão incrível que hoje eu tive, até foi semana passada que eles me enviaram um relatório com dados, né? Porque eu orientei para que mensurassem e tal. A gente aumentou em quase, para não falar mentira, 68%. Medimos produtividade, mensuramos bem-estar, mensuramos motivação. Claro que isso é muito também relacionado com o momento, né? Sim. Mas a gente teve um aumento muito grande do bem-estar, fazendo ações simples, mas orientando essas pessoas de fato para que elas pudessem se automotivar, para que elas pudessem olhar para o trabalho delas de forma mais positiva. Eu acho que a gente tende a comparar muito a nossa vida hoje, né? Com rede social. Porque a vida do outro é perfeita, a minha é ruim. Sim. Olha aqui, o outro ganha, viaja, eu sou aqui, tô aqui. Então, às vezes a gente... Então, assim, ter esse olhar para poder ajudar as pessoas, para que elas sejam pessoas melhores e desenvolvam o seu trabalho de melhor forma, foi muito bacana. Foi uma coisa nova e foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Então, eu vejo que esse é uma das grandes tendências aí da ergonomia no futuro. Que legal. E esse foi um dos cases, dentre vários outros, né? Só da Cavalete eu podia encher várias mãos aqui, as minhas, as tuas, as do Marcelo, que tá aqui, de todo mundo. Porque são vários, né? Mas esse foi um caso recente, assim, que me chamou atenção. Que legal, muito bonito ver isso, que realmente teu trabalho tem um propósito. E é isso que te move, dá pra ver aqui seu olhinho brilhando. Obrigada. Que é apaixonada pelo que faz e realmente é isso que acontece quando a gente faz algo com amor. As coisas
fluem e ganham uma proporção que vai além da gente, né, É Cris? verdade, sabe, Mitch, que é bem o que eu falei, às vezes chega uma cadeira lá pra gente trabalhar na empresa, ou às vezes a gente tem que emitir um documento, e eu tento dar, realmente, assim, às vezes é uma coisa tão fácil, parece tão fácil quem olha de fora, mas é uma coisa assim que eu penso assim, meu Deus, sabe lá Deus quantas pessoas isso vai impactar. Sim. Então deixa eu fazer bem feito, deixa eu dar o meu melhor aqui, porque senão, sabe, é uma cadeia, a gente não sabe, a gente não tem dimensão de quantas pessoas a gente impacta com o nosso trabalho. Por isso eu acredito que a gente precisa trabalhar com propósito, a gente precisa dar o nosso melhor, a gente precisa entregar o nosso melhor. Sabe, a gente tá aqui, eu tô aqui agora, eu tô dando o meu melhor aqui, porque eu não sei como que isso vai impactar as pessoas, eu quero que impacte da melhor maneira possível. Eu também, eu quero que, nossa, vários ouvintes aqui fiquem interessados pelo assunto, te procurem, tirem mais dúvidas, podem interagir aqui com a gente no YouTube, estamos aqui ao vivo, manda uma pergunta aí pra Cris, galera, quem tá aqui ouvindo a gente. Aproveitando, falando de excelência, né, porque é isso que a gente tá falando, eu quero falar da Metalwork, que é a nossa apoiadora aqui do programa. Eles são uma serralheria diferente, é uma serralheria artística. A solda deles, Cris, é impecável. Sério? Eles têm um esmero de acabamento que, sério, supera os concorrentes. Só lamento. E então vale a pena falar com eles. Em breve eles vão ter uma novidade aqui pra gente, uma notícia quente que eu só posso falar no próximo programa. Eu vou ficar acompanhando agora. Sim, por favor. Fiquei curiosa. Bom, vamos então pro nosso terceiro bloco. A gente tem 4, quase indo pro finalmente. Passou rápido, Passou né? muito Muito gostosa essa conversa. Pois é. E esse bloco é Quem Sabe Faz ao Vivo com a Cris. Bom, esse momento é bem diferente, então é pra você falar uma resposta rápida. Vamos lá. Tá bom? Então Aceito. vamos. Eu aceito. Isso aí mesmo. Uma palavra que vier na sua cabeça. Tá. Uma frase curtinha, Cris. Tá. A gente tem algumas bate e rebate. Uma palavra que define ergonomia pra você. Pra mim, Ai, essa é difícil. vamos lá, superação. Uau! Superação. Superação. É lindo o que aconteceu nessa carreira, né? Exato. Faz sentido. Um erro comum que você vê nos espaços de trabalho. Ai, meu Deus. Um só. Não apoiar os braços. Usem, por favor, cadeiras com regulagem de altura. Um item essencial para um ambiente ser ergonômico. Essencial. A cadeira, gente. Cavalete agradece. Cadeira, obviamente. Se for escolher, eu escolho a cadeira. Com certeza. Né? Que só pode um. Só pode. Um livro, ou um filme, ou referência que te inspire no seu trabalho. Eu vou falar de uma referência. Lia Buarque de Guimarães, a minha professora. Linda. Ela trabalhou sempre com ergonomia e ela me ensinou a ergonomia de uma forma que eu amo até hoje, lembro dela até hoje. Lia, me espera no céu, a gente vai fazer muita ergonomia por lá. Com certeza. E se você pudesse dar um conselho rápido para uma empresa que quer melhorar o seu espaço, qual seria? Invista em um bom profissional de arquitetura. Não. Para não precisar fazer gambiarra depois, por favor, obrigada. De nada. Com isso, eu só posso falar agora do meu escritório, que é especialista. Vou pegar um gancho aqui, claro. Bora, jogou a bola, mas tá na área, gol, né? Vilar, que é o escritório que abraça o sonho do empreendedor brasileiro. A gente é especialista, né, em projetos comerciais e corporativos. Então a gente tá ali pra melhorar o rendimento dos colaboradores e o seu lucro. Então faz toda a diferença ter um profissional capacitado para pensar no seu layout. Tem estratégia de venda, tudo isso através do layout, a ergonomia, o bem-estar. Então tá tudo vinculado, gente. Esse nome, Arquitetura que Abraça, não é à toa. Ninguém faz nada sozinho. Então a gente abraça outras especialistas realmente para agregar valor naquilo que a gente quer fazer, que é um bom projeto de qualidade. E eu vou aproveitar e falar para os ouvintes um convite que eu já te fiz ontem. Que é o aniversário do escritório. Mês de março, o escritório faz 7 anos de vida. 7 anos. Parabéns. Foi, obrigada, uma carreira linda até aqui. E eu quero comemorar de uma forma épica.
Bom, o que me trouxe até aqui hoje, eu posso falar que foram as conexões. O network fez toda a diferença na minha vida e é isso que está fazendo acontecer, tirar esse sonho do papel do podcast. Uma amiga que conheceu outro me indicou que eu conheço o pessoal da Move, que tem um contato direto com a Cris, ela aceitou esse convite, então assim... Conexões. E não vai parar por aqui, né, Michi? Com certeza não. Eu sei que sozinha a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E eu quero superar uma marca no BNI Brasil. O ano passado, em dezembro, um membro levou 72 convidados e virou o recorde nacional. Gente, eu não tenho limite, eu atendo em todos os estados. Então eu quero superar essa marca nacional e levar 77 convidados no aniversário dia 27 de março. Ouvintes, quem está me ouvindo, amigos, prestadores, fornecedores, eu conto com vocês. Minha meta é, vamos lá, confirmar 40 e cada um já leva um e fechou. Vamos bater rapidamente essa meta. Por favor, me ajudem para comemorar esse aniversário de forma especial. Vai ser um dia que eu vou apresentar melhor o escritório, vai ter palestras que eu vou dar sobre arquitetura comercial, tem um network, que é o momento que você vai fazer o pitch, um café da manhã de hotel, que é uma delícia, e muitas surpresas e brindes especiais para quem estiver lá presencialmente. Então fica aqui meu convite, dia 27 de março, 6h30 da manhã, lá no BNI Vitória. Gente, mais informações é só acessar o link no @vilark.arquitetura. E já aproveita e me segue. Isso aí. Bom, então, Cris, estamos chegando aqui o nosso final do nosso bloco, despedida. Já foi muito rápido. Quero que você agora olhe ali para aquela câmera especial e você vai dar uma mensagem para quem tá te ouvindo. Ai, que amor. O que você deixaria, assim, um recado pra vida, gente? Isso aqui é o que eu desejo pra vocês. Olha só, tem uma frase do Thomas Edison, né? Não é que eu falhei, eu aprendi. Uau! Então eu acho que a gente tem que honrar as nossas escolhas, honrar os nossos aprendizados, mesmo que às vezes eles doam. Eu acho que a gente tem que honrar eles, porque eles nos tornam mais resilientes, mais fortes. E sei que parece clichê, mas que a gente possa seguir em frente e não desistir dos nossos sonhos. Uau! Que a gente possa olhar para trás e ter orgulho da nossa trajetória. Independente se a gente errou ou acertou. Mas que a gente possa olhar para o futuro e saber, um dia é lá que eu quero chegar. Que lindo! Essa mensagem que eu pensei agora, viu? Foi de coração. Que lindo, que lindo. Foi bem autêntico. E eu tenho uma novidade que eu quero que você conte mais. Vamos lá. Fiquei sabendo de um espaço muito especial que vai se chamar Cris Cantelli na Moviark. Gente, eu fiquei Conta pra gente que agora você vai ter a assinatura de um espaço. Olha ela! Ó, coraçõezinhos. Liz e André, se vocês estão vendo ou ouvindo, muito obrigada. Gente, eu saí de lá pulando ontem. Igual uma criança, gente. Igual uma criança. Tava radiante. Eu tava pulando de alegria. Fiquei muito feliz, fiquei honrada. Haverá o espaço Cris Cantelli lá na Moviark. Vai ser muito legal. A gente vai estar por lá. Né? Espero que em breve pra gente fazer essa inauguração. E certamente ele será altamente ergonômico. Com certeza. Funcional. Não tenho dúvidas disso. E o que mais a gente pode te esperar para os próximos meses aí? O que você tá aprontando? Conta, Cris. Eu tô aprontando. Gente, eu tô assim, eu tô desenvolvendo então uma metodologia. Ai, que legal. Não é um cursinho. A gente tá desenvolvendo uma metodologia chamada ergonomia do bem-estar, né? Que é para atrelar a ergonomia física e tudo isso que a gente já falou com os conceitos de saúde emocional, bem-estar, motivação, automotivação e produtividade. Porque eu acredito que faz bem a gente trabalhar bem. Sim. Então a gente precisa aprender a trabalhar bem. A gente tem que começar a olhar o trabalho, seja ele perfeito ou imperfeito, de fato nunca vai ser perfeito, mas olhar para ele com gratidão. Sabe, olhar para ele de uma forma diferente, porque, Misha, a gente passa 2/3 em média da nossa vida trabalhando. Sim.
né? Então, assim... Falam que é a nossa segunda casa, mas é a primeira, né, Cris? É muito mais horas trabalhando do que na própria casa. Nossa própria casa. Falo sempre da cadeira também. É mais horas a gente sentado na cadeira do que dormindo no colchão. Exatamente. Né? Então, assim, que a gente possa olhar para o nosso trabalho e ressignificar. Esse é o objetivo. Ajudar as pessoas a ressignificarem o seu trabalho. Porque nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser do jeito que a gente imagina. Porque a gente cria muita expectativa. O ser humano é feito disso, né? Então, eu penso que a gente precisa olhar para o nosso trabalho de forma diferente. E esse é o objetivo. Sempre pensando, né? Eu preciso trabalhar com um propósito. Eu preciso trabalhar com uma motivação. E tem muita gente que perdeu, né? Perdeu esse brilho no olho. Sim. Perdeu tá no mood automático e vai indo, né? Deixa a vida me levar. Tem gente que faz, nem sabe porque tá ali ainda, nem sabe porque tá naquela empresa. Então, que de fato a gente possa ajudar as pessoas através da ergonomia do bem-estar, a serem mais felizes, né? Alcançarem a tão sonhada felicidade no trabalho. E pra quando que vai estar pronta essa metodologia? Tá pronta. Temos datas? Temos datas. Nós estamos em fevereiro, acho que entre metade de abril e início de maio. A gente vai abrir a formação para estar capacitando profissionais para multiplicar esse conhecimento. Presencial ou online? Online. Aê! Eu não tenho perna mais, gente, para presencial. Eu queria fazer presencial. Mas, Misha, eu palestro no Brasil todo. Eu imagino. Bela Cavalete, assim, no Brasil todo. A gente tá aqui agora, semana que vem, talvez vai estar em São Paulo, no showroom. Então, quer dizer, a gente eu quero continuar com eles e fazendo esse que também faz parte do meu propósito. Então, vai ser online, dá para qualquer pessoa do Brasil todo fazer, do mundo todo. A gente tá aí para isso. Que ótimo. Para aprender e ensinar. Agradeço a Cavalete por ter liberado a Cris. Obrigada, aqui, Cavalete. gente. Obrigada de verdade, foi um presente. Que obrigada, honra! amada, obrigada! Uma honra estar com você aqui hoje. Nossa, obrigada. Tô muito prestigiada de começar com tudo esse programa. É uma ideia que eu acredito muito. Deus abençoe, vai dar tudo Amém. certo. Já deu. Amém. A gente vê muita coisa de interiores, mas focado no corporativo, no comercial, a gente ouve muito pouco. Então é isso, eu tô desbravando aí um mar. Isso mesmo. Que tem tudo pra dar certo. Isso mesmo. E eu agradeço muito a sua presença. Obrigada pelo seu tempo. Que incrível ouvir tua história, a sua formação, a sua carreira é inspiradora. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Vocês não têm noção que é a energia dessa mulher. 220. Vocês não têm noção. É uma alegria estar do lado dela. Verdade. Obrigada. E é muito bom estar aqui com vocês. Então, se você gostou, por favor, compartilha, curte, comente. Deixa aqui um recadinho para quem sabe no próximo programa eu mandar aquele abraço pra você. E vou aproveitar e anunciar que, fora a semana que vem, a outra, dia 12 de março, depois do carnaval, não tem desculpa, a gente vai estar aqui com uma outra entrevistada que é muito especial. A Alexandre Mendes, ela é treinadora expert em líderes. A gente falou sobre ergonomia e lá a gente falou sobre perfis comportamentais. Ai, que legal, hein? A gente já fez essa entrevista no Instagram, 10 minutinhos, e eu tive que trazer ela de novo pra gente aprofundar. Deu muita repercussão, então, Ali, te espero aqui dia 12 de março, vai ser um prazer. Então, agradeço a Habla FM por ter me dado essa oportunidade incrível de estar aqui com vocês nessa rádio inovadora, focada pro empreendedorismo. E tem tudo a ver com o que a gente acredita, né? Empreendedor realmente é o que move esse país. Então, aqui, repetindo os arrobas dos nossos patrocinadores. A Moviar, que é MOVARCH. Sigam lá, por favor, ela. Também o pessoal da Metalwork, que é @mwd.metalwork, work em inglês, WORK. E por último, não menos importante, o meu escritório de arquitetura, Vilark Arquitetura, que é VILARQ.arquitetura. Então a gente acredita no sonho do empreendedor brasileiro. Muito obrigada pela audiência, a todo mundo que participou. Até mais e... me segue lá também, @doutora Cris Cantelli, me acha lá. Isso mesmo! E a Cavalete, galera, a queridinha! A queridinha! Precisamos seguir. Então, obrigada pelo seu tempo, você que tá aí ouvindo a gente. Aquele abraço, até mais!